Queridos amigos da Novo Tempo, é uma grande alegria poder estar convosco para partilhar esta mensagem especial que, creio, pode falar profundamente aos vossos e ao meu coração também. Antes de mergulharmos no texto bíblico que iremos estudar, quero partilhar também uma história com uma grande lição também, com grandes lições também para cada um de nós. Conta-se que um homem temente a Deus embarcou numa viagem de avião e era realmente um homem fiel que se confiava na proteção divina, mas durante o voo sobre o vasto oceano, um dos motores falhou. O piloto, apesar da sua perícia, teve de fazer uma aterragem forçada no mar e, infelizmente, a maioria dos passageiros não sobreviveu. Apenas aquele homem conseguiu agarrar-se aos destroços e, pela graça de Deus, após horas à deriva, acabou por chegar a uma ilha deserta. Exausto, com o corpo moído pelo esforço e o coração apertado pela solidão, ele mesmo assim ajoelhou-se na areia e agradeceu a Deus. Por mais difícil que fosse a situação, ele reconhecia que estava vivo e onde há vida, há esperança. Com o passar dos dias, construiu com os recursos disponíveis uma cabana simples. Alguns galhos, folhas trançadas e pedras para proteger-se do vento. Não era um palácio, mas era suficiente para ter abrigo para sobreviver. Ele pescava, apanhava frutos e a cada pequeno progresso era motivo de gratidão. Mas, num certo dia, após regressar de uma pesca particularmente frutífera, viu horrorizado a sua cabana envolta em chamas. O fogo consumia rapidamente tudo aquilo que ele tinha e, desesperado, caiu de joelhos com lágrimas a correr pelo rosto e clamou: Senhor, por que é que permitiste isto? Eu confiei em Ti. Como é que pôde a minha única segurança desaparecer assim? E naquele exato momento sentiu uma mão pousar sobre o seu ombro, levantou a cabeça e viu um marinheiro com o seu uniforme a sorrir e que lhe disse: Vamos, amigo, viemos buscar-te. Atônito, ele perguntou: Mas como me encontraram aqui nesta ilha deserta? E aquele marinheiro respondeu: Vimos a coluna de fumo. Foi o teu sinal de socorro. E foi isso que nos trouxe até aqui. Que lição poderosa, não é? Quantas vezes olhamos para os nossos incêndios e só vemos destruição? Quantas vezes olhamos para as perdas da vida, para aquilo que arde e parece consumido e pensamos que Deus nos esqueceu? Mas esta história mostra-nos que até as nossas tragédias podem tornar-se instrumentos de salvação nas mãos de Deus. A tua casa queimada pode ser o que vai trazer o socorro de Deus até ti. Com esta história em mente, vamos abrir a Bíblia em Lucas no capítulo 7, versículos 11 a 17. Hoje vamos explorar como no meio da dor, da perda e da aparente destruição, Jesus pode encontrar-nos e aproximar-se de nós, tocar as nossas feridas e até traz vida onde havia apenas morte. O texto encontramos em Lucas no capítulo 7 e vamos ler a partir do versículo 11, quando diz assim: Passado pouco tempo, Jesus foi com os discípulos à aldeia de Naim, com grande multidão atrás de si, e quando chegou perto da aldeia, vinha a sair um funeral. O morto era um rapaz filho único de uma viúva, e havia muita gente da aldeia a acompanhá-la. Quando o Senhor a viu, o coração encheu-se de compaixão. Não chores, disse-lhe, e dirigindo-se para o caixão, tocou nele e os que o levavam paravam. Filho, levanta-te. Então o rapaz sentou-se e começou a falar com os que estavam à sua volta. Jesus entregou-o à sua mãe. A multidão sentiu grande temor e todos, louvando a Deus, exclamavam: Levantou-se entre nós um poderoso profeta. Vimos hoje atuar a mão de Deus. No versículo 17 diz: a notícia do que tinha feito naquele dia correu a Judeia de ponta a ponta, até mesmo para lá das suas fronteiras. Jesus aproxima-se da aldeia de Naim e lá ele encontra um cortejo fúnebre. Uma viúva seguia aos prantos e levava o seu único filho para ser enterrado. Aquela mulher não só tinha perdido o marido, mas também agora via também o seu único filho a ser levado à sepultura. Era o fim das suas esperanças e para a cultura da época isso significava vulnerabilidade extrema, ausência de proteção e solidão profunda. Mas quando tudo parecia perdido, Jesus chegou e tudo mudou.
E agora convido-vos a pensar nas diversas atitudes de Jesus que podemos aprender com esta história bíblica. É verdade, mas antes precisamos de entender o contexto. Naim era uma pequena aldeia na Galileia. Não era muito distante de Nazaré, onde Jesus cresceu. Curiosamente, Naim significa beleza, prazer ou deleite no hebraico. No entanto, naquela manhã, aquela cidade que carregava um nome tão promissor estava envolta em luto e em tristeza. Pense comigo, quantas vezes lugares que deveriam ser lugares de alegria se transformam também em cenários de dor? Quantas Naim da nossa vida que eram para ser deleite tornaram-se em espaços de desespero? Mas é justamente nesses lugares que Cristo faz questão de se manifestar. Jesus não chegou por acaso a Naim. Cada passo do Mestre é guiado pela providência divina. Não existem coincidências no agir de Deus. E agora vamos mergulhar juntos nas atitudes de Jesus para com esta mulher viúva e ver como cada uma dessas atitudes revela também como Ele age hoje na nossa vida. E podemos ver então aqui a primeira atitude. Jesus vê a nossa dor. Diz o texto no versículo 13, viu a viúva. O texto bíblico diz de forma muito clara, ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela. E realmente este pequeno detalhe ele está carregado de significado. A palavra viu, no original grego, é eiden, que não significa apenas olhar superficialmente, significa conservar ou observar com atenção, perceber profundamente, olhar com compreensão. Não foi realmente um olhar de passagem, distraído, como tantas vezes nós lançamos uns aos outros no meio da correria da vida, não é? Jesus viu verdadeiramente aquela mulher. E ele percebeu não apenas as lágrimas visíveis nos seus olhos, mas também as lágrimas escondidas na sua alma. Quantas vezes nas multidões da vida sentimos-nos invisíveis? Sentimos-nos como se as nossas dores fossem ignoradas, como se ninguém as notasse. Podemos até estar rodeados de pessoas e ainda assim sentir que ninguém nos vê de verdade. Mas Jesus vê. Ele vê a tua dor na madrugada silenciosa, quando choras sozinho. Ele vê a tua angústia quando tentas esconder a tristeza atrás de um sorriso. Ele vê os teus pensamentos mais profundos, aqueles que nunca tiveste coragem para verbalizar. O Salmo 139, versículo 2 e 3 diz: Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Quando todos à tua volta te ignoram ou não percebem a extensão da tua dor, Jesus vê. E mais, Ele não apenas vê, mas Ele compreende. Amigo, hoje o Senhor está a olhar para ti com esse mesmo olhar atento e cheio de compaixão. Não és invisível para Deus. E Ele conhece a tua história. Ele vê as tuas lutas mais íntimas e silenciosas. E quando Deus vê, Ele age. Não foi diferente naquele dia em Naim. E no meio da multidão que seguia o cortejo fúnebre, havia muitos rostos, muitas emoções, muitos pensamentos, mas foi sobre a viúva que os olhos de Jesus repousaram. Não importava o tamanho da multidão. Jesus estava focado naquela mulher que por dentro estava a desmoronar. Segunda atitude de Jesus nós encontramos aqui neste texto, Ele compadece de nós. Diz lá no versículo 13, moveu-se de íntima compaixão. O evangelista Lucas faz questão de descrever o que se passa ou o que se passou no coração de Jesus. Ele moveu-se de íntima compaixão. E esta não é uma simples emoção superficial. É interessante que no original grego a palavra que ali aparece, ela refere-se a uma emoção que brota das entranhas. Algo que mexe profundamente com o íntimo da pessoa. Na cultura bíblica antiga, as vísceras eram vistas como o centro das emoções mais profundas. Ou seja, o texto quer mostrar-nos que Jesus foi profundamente tocado pelo sofrimento daquela mulher. Não foi apenas uma reação automática, nem uma compaixão distante ou intelectualizada. Foi um sentimento intenso, como um aperto no peito. Uma dor que se faz sentir em todo o corpo. Para um pouco para pensar nisto. Deus, o Criador do Universo, sente profundamente a tua dor. Que imagem extraordinária de um Deus próximo. Muitos veem Deus como uma figura distante, alheia às angústias humanas, sentado no trono em glória inacessível. Mas a Bíblia
apresenta-nos um Deus que se move de íntima compaixão pelas nossas dores. Jesus viveu na pele a nossa condição humana. Ele chorou no túmulo de Lázaro, por exemplo, João 11:35. Ele lamentou sobre Jerusalém, Lucas 19:41. Ele angustiou-se no Getsémani até suar gotas de sangue, Lucas 22:44. Cristo não está indiferente às tuas lágrimas. Ele não apenas vê, ele sente contigo, e esta compaixão de Jesus é tão profunda que se traduz em ação. Ele não permanece paralisado pelo sofrimento alheio, porque o amor de Deus move-o a agir. A compaixão de Cristo não é como a nossa, que tantas vezes termina apenas numa palavra de conforto ou num suspiro de pena. A compaixão divina leva-o a envolver-se diretamente, a tocar no impossível e a transformar a realidade. Recorda, por exemplo, a história do bom samaritano. Jesus contou que o samaritano, ao ver o homem caído, moveu-se de compaixão e fez algo de concreto. Tratou-lhe as feridas, colocou-o sobre o animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Assim é Jesus. Ele não se limita a sentir a nossa dor, mas ele age sobre ela. Prezado amigo, se hoje estás a atravessar num vale de lágrimas, lembra-te disto. A compaixão de Cristo por ti é tão intensa que o leva a caminhar até ti, a aproximar-se, a tocar onde mais dói, para trazer-te vida e para trazer-te também esperança. Podemos então perceber que quantas vezes já ouvimos, ou talvez até já mesmo dissemos, ninguém entende a minha dor. Mas hoje, com segurança, nós podemos afirmar, Jesus entende. E Ele entende as lágrimas que derramas no silêncio. Ele entende as lutas internas que travas todos os dias. Ele entende as batalhas que não tens coragem de partilhar com mais ninguém. A compaixão de Cristo é tão abrangente que alcança até mesmo as dores que não consegues colocar em palavras. A compaixão de Deus revela-se no maior ato da história da humanidade, a cruz do Calvário. Lá, pendurado entre o céu e a terra, Jesus carregou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Ele não apenas sentiu a nossa dor à distância, mas Ele também tomou a nossa dor sobre si. E vamos então para a terceira atitude. Jesus fala conosco. Não chores. Versículo 13. Depois de ver a mulher, depois de sentir a sua dor nas profundezas do seu ser, Jesus dirigiu-se a ela e diz, não chores. À primeira vista, estas palavras poderiam parecer insensíveis, não é? Afinal, ela estava a enterrar o seu único filho. Humanamente falando, era o momento em que menos se espera ouvir uma frase assim. Mas nas palavras de Jesus há sempre mais do que uma simples frase. Há poder, há promessa, há certeza da intervenção divina. A palavra de Deus, ela não é vazia. Em Isaías, no capítulo 51, versículo 11, declara com clareza, dizendo, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Quando Jesus diz, não chores, Ele não apenas está a minimizar a dor daquela mulher. Ele está a anunciar que algo sobrenatural está prestes a acontecer. Ele está, com a sua palavra, a preparar o cenário para o milagre. E é como se dissesse, eu sei que estás a chorar porque vês a morte, mas eu estou aqui. E onde eu estou, a morte não prevalece. Na criação do mundo, Deus disse, haja luz e houve luz. No mar da Galileia, durante a tempestade, Jesus disse, acalma-te. E o vento se acalmou e as ondas se aquietaram. Na frente da sepultura de Lázaro, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu vivo do túmulo. Assim, também à viúva de Naim, ele diz, não chores. Não porque a situação não fosse séria, mas porque Jesus estava ali para mudar o cenário por completo. Sabe, Jesus fala pessoalmente conosco. E esta é a marca do nosso Deus. Ele é um Deus que fala. Ele não é mudo nem indiferente. Ele não se limita a observar em silêncio. Pode ser que a tua vida hoje esteja cheia de vozes contraditórias. Vozes que dizem, é o fim, não há mais solução. Desiste. Mas há uma voz que se levanta acima de todas as outras vozes. É a voz de Jesus. E quando Jesus fala,
tudo muda. Ele diz, não chores porque eu sou o Deus que enxuga as tuas lágrimas. Apocalipse 21:4. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Prezado amigo, talvez hoje estejas envolvido num vale de lágrimas. Talvez haja dores na tua alma que parecem não ter fim, mas escuta a voz de Jesus a dizer-te agora, não chores. Não porque Ele ignora a tua dor, mas porque Ele tem poder para consolar e para restaurar. Lembra-te das palavras do Salmo 30 e versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vemos agora aqui uma quarta atitude. Jesus aproxima-se de nós, diz o texto no versículo 14, aproximou-se dela. E realmente este detalhe do texto é incrível, porque depois de ver a viúva, de se comover profundamente com a sua dor e de falar com palavras de esperança, Jesus aproximou-se dela. O nosso Deus não é um Deus distante. Ele não observa as nossas dores do alto do seu trono como um espectador frio de um drama humano. Pelo contrário, Ele aproxima-se. Na verdade, a vinda de Cristo ao mundo foi o maior aproximar-se de todos os tempos. Em João, no capítulo 1, versículo 14, diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus desceu do céu e veio habitar conosco. Ele não permaneceu distante da humanidade caída. Ele veio viver no meio de nós, sentir as nossas dores, experimentar as nossas fraquezas. No caso da viúva de Naim, Jesus não ficou à distância a lançar palavras de consolo de longe, mas Ele aproximou-se. No grego, no original, esta palavra implica aproximação intencional, deliberada, não acidental. Jesus escolheu chegar perto daquela mulher. Isto diz-nos algo. O maravilhoso Deus, o maravilhoso caráter de Deus. Ele não tem medo de se aproximar da nossa dor. Quantas vezes por vergonha ou por desespero afastámo-nos até mesmo de Deus. Achamos que Ele está longe e que não quer saber de nós, mas na verdade é Ele quem toma a iniciativa de se aproximar. E na parábola do filho pródigo, que há pouco citávamos, quando este ainda estava longe, o pai correu ao seu encontro. O pai não esperou que o filho completasse a caminhada até casa, mas ele correu movido por amor. O nosso Deus é um Deus que se aproxima. Muitas vezes, nas fases mais difíceis da vida, sentimos-nos abandonados. Parece que os amigos se afastam de nós. Parece que os familiares não nos compreendem o que estamos a passar. Sentimos-nos isolados, sozinhos, como se estivéssemos numa ilha deserta. Mas hoje quero dizer-te que Deus não se afasta de ti. Pelo contrário, Ele aproxima-se. Ele caminha até onde tu estás. Nos momentos de maior dor, quando o mundo se fecha e o silêncio parece ensurdecedor, Deus está mais perto do que nunca. E na próxima atitude, vemos Jesus que toca no nosso problema. Ele tocou no caixão. Aqui está um dos momentos mais poderosos desta narrativa. O texto diz mesmo que Jesus tocou no caixão e esta ação é realmente muito profunda, mais do que pode parecer à primeira leitura. Primeiro, precisamos de entender o que significava tocar num caixão naquela cultura. O caixão era provavelmente uma estrutura de vime aberta, usada para transportar o corpo até ao local do sepultamento. E, de acordo com a lei judaica, tocar em algo associado à morte tornava a pessoa ritualmente impura, em Números 19:11. A morte, ela era considerada impureza, algo a evitar. Portanto, aos olhos das pessoas, aquele toque de Jesus seria visto como algo chocante. Mas Jesus não se preocupou com isso. E ainda hoje, Ele não evita tocar nas áreas impuras da nossa vida. E isto revela algo tremendo sobre o caráter do nosso Salvador. Ele não se afasta da nossa morte, da nossa dor, nem das situações mais impuras ou vergonhosas da nossa própria vida. Ele toca naquilo que ninguém mais quer tocar. O toque de Jesus é realmente intencional e transformador. Ao longo dos Evangelhos, o toque de Jesus traz sempre vida e restauração. Podemos recordar, por exemplo, quando Jesus tocou no leproso e ele foi curado. Jesus tocou nos olhos dos cegos e eles passaram a ver. Jesus tocou na orelha do servo que Pedro cortou e curou-a. O toque de Jesus não é como o toque humano limitado. O toque de Jesus carrega o poder da criação, o poder da ressurreição. E sabes o que é mais maravilhoso? Ele não espera que o problema se resolva para então se aproximar.
Ele toca na situação ainda não resolvida, ainda ferida, ainda morta. Ele toca no caixão antes da ressurreição, antes do milagre, antes da mudança, antes da restauração completa. Jesus já está ali a tocar na nossa vida quebrada. Talvez hoje estejas a carregar os pesos da dor, do fracasso, do luto, da culpa. Talvez haja na tua vida também áreas que consideras intocáveis, demasiado vergonhosas ou sombrias para que Deus possa aproximar-se. Mas a boa notícia é que Jesus não teme tocar na tua realidade mais difícil. Ele não evita as tuas feridas emocionais. Ele não se intimida diante dos teus traumas mais profundos. Pelo contrário, Ele aproxima-se. Ele estende a sua mão e toca. E este toque de Jesus significa várias coisas. Significa proximidade. Deus não está distante. Significa atenção pessoal. Ele sabe exatamente onde tocar. Significa poder transformador, porque o toque de Jesus nunca deixa as coisas como estão. Significa aceitação. Jesus toca no que os outros evitam, provando que tu és amado, mesmo nas tuas fraquezas. Há pessoas que carregam na vida caixões emocionais, relacionamentos que morreram, sonhos que foram enterrados, planos que parecem irrecuperáveis, um passado que pesa como morte sobre os nossos ombros. Mas Jesus aproxima-se hoje e toca nesses caixões. E ao tocar, Ele interrompe o cortejo fúnebre. Repara neste detalhe, os que carregavam o caixão pararam. É que quando Jesus toca, o movimento da morte é interrompido. As situações que caminhavam rumo ao sepultamento param e uma nova história começa a ser escrita. Hoje Jesus quer interromper o cortejo da tua tristeza e declarar: aqui a morte não terá a última palavra. E encontrei mais uma atitude nesta história. É que Jesus dá-nos uma nova vida. Jovem, diz ele, eu te digo, levanta-te. Aqui chegamos ao clímax desta história. É porque depois de ver a dor da viúva, de se compadecer profundamente, de falar palavras de esperança e de tocar na situação de morte, Jesus profere palavras de poder criativo. Jovem, eu te digo, levanta-te. É extraordinário. Jesus não precisa de rituais complexos, não invoca fórmulas mágicas, não depende de nada exterior a Ele. Ele fala e a vida obedece. A palavra de Jesus tem poder e ressurreição. E esta não é apenas uma ordem casual. Quando Jesus fala ao jovem, ele está a exercer o seu poder soberano sobre a vida e sobre a morte. Podemos ver aqui, querido amigo, querida amiga, que Jesus ainda hoje proclama também esta mesma palavra sobre a tua vida. Ele olha para as áreas da tua existência que parecem mortas, os sonhos que enterraste, a alegria que te foi roubada, a paz que se esvaiu no meio da tempestade, até a fé muitas vezes que parece ter sido sepultada pelo desânimo. E ele declara: levanta-te. Não importa quão impossível a situação pareça, não importa há quanto tempo essa morte se instalou. Quando Jesus fala, até aquilo que morreu volta a viver. Hoje, escuta a voz de Jesus a chamar-te pelo teu nome. Imagina que Ele está diante do caixão da tua vida, diante das tuas dores e fracassos e diz-te: meu filho, minha filha, levanta-te. Levanta-te para sonhar, levanta-te para voltares a crer, levanta-te para viveres com propósito, levanta-te para testemunhares do poder de Deus na tua vida. A tua história não termina no capítulo da dor. Deus ainda está a escrever novas páginas, capítulos de vitória, de restauração e de esperança. Confia nele. Recebe hoje este levanta-te como uma ordem de vida nova para ti. Das cinzas à ressurreição, Deus transforma o fim no novo começo. Voltando à história com que começamos hoje, aquele homem cansado e isolado numa ilha viu a sua última segurança queimar diante dos seus olhos. Ele não sabia que aquele fumo que subia aos céus seria, na verdade, o seu sinal de salvação. Também esta viúva de Naim, ao ver o cortejo fúnebre do seu filho, deve ter sentido que a última esperança da sua vida se extinguia. Na cultura da época, perder o único filho era ver não apenas o luto pessoal, mas a extinção da sua segurança, da sua herança, do seu futuro. Mas há algo que precisamos sempre recordar: os nossos finais não são finais
para Deus, porque Deus é especialista em transformar finais dolorosos em começos gloriosos. Prezado amigo, prezada amiga, que Deus te abençoe e que esta história te possa dar força e coragem para viveres uma nova história com Jesus. E se quiseres, poderás também partilhar connosco, estaremos certamente sempre disponíveis para te ajudar também nesta jornada. Que Deus te abençoe e até ao próximo programa, A Mensagem.